pensa só. Como é que um pedal de guitarra que, vamos ser sinceros, mal fez sucesso quando foi lançado, se transforma num dos equipamentos mais caros e cobiçados do mundo? Hoje, a gente vai desvendar a história do lendário Marshall Blues Breaker. Pois é, essa é a pergunta de $1 milhão, né? A gente não está falando de um pedal super complexo, cheio de tecnologia. Então, o que fez dele essa peça de colecionador? A resposta envolve timing, um som que ninguém entendeu na época e, claro, uma reviravolta daquelas. Para a gente entender essa lenda, nossa viagem no tempo vai começar lá no início dos anos 90. Uma época, aliás, que foi crucial para Marshall. Naquela época, o mercado de pedais era dominado por marcas gigantes como o Boss e a Ibanez. A Marshall, que era a rainha dos amplificadores, olhou para aquilo e viu uma oportunidade de ouro. Eles pensaram, e se a gente conseguisse colocar o som de um de nossos amps clássicos com toda aquela pegada dentro de uma caixinha de metal? A meta era essa, democratizar o timbre lendário da Marshall e colocar ele no pé de todo guitarrista. Só que o que saiu dessa ideia, cara, foi uma coisa que ninguém estava esperando. A Marshall não criou só mais um pedalzinho de distorção. Ela criou, sem querer, uma nova filosofia de som, uma que é totalmente na contramão de tudo que era popular na época. Lançado em 91, o nome do pedal já era uma homenagem, uma referência direta a um amplificador que o Eric Clapton imortalizou com a banda Blues Breakers. Só que a inspiração não era aquela distorção pesada, sabe? A ideia era capturar um momento mágico, aquele ponto exato em que o amplificador valvulado para de soar limpinho e começa a quebrar o som, ganhando corpo, calor, aquela textura incrível. E isso nos leva a um conceito que define totalmente o Blues Breaker, o tal do overdrive transparente. Pensa assim, em vez de você jogar uma lata de tinta nova por cima do som da sua guitarra, a ideia aqui é colocar uma lente de aumento. O objetivo é preservar o timbre original, o seu timbre, só adicionando aquela saturação gostosa, aquela compressão natural de um amplificador no talo. E para a gente ter uma ideia do quanto essa ideia era radical para a época, é só botar ele lado a lado com o rei dos overdrives de então, o Tube Screamer. O Tube Screamer é famoso por dar aquele empurrão nos médios, comprimindo o som. Já o Blues Breaker fazia exatamente o oposto. Ele era aberto, natural, com quase nada de compressão. Ele não mascarava o seu timbre, ele revelava mais do que já estava ali, empurrando o amplificador para o seu ponto ideal de saturação. Essa filosofia de som era simplesmente genial, mas talvez tivesse um pouco à frente do seu tempo. E como acontece com muita coisa boa, o pedal original não ficou por aí para sempre. A produção parou e é aí que a escassez começa a construir a lenda. E aqui o mistério fica ainda mais interessante, porque o que muita gente não sabe é que a saga do Blues Breaker tem 2 capítulos. Existem 2 versões do pedal e a diferença entre elas é o que separa um tesouro de colecionador de, bom, só mais um pedal usado no mercado. E é aqui que a história dá uma guinada total. O V1, o original, é o santo graal. No final dos anos 90, a Marshall relançou o pedal, o V2, mas com uma mudança fatal. O circuito foi alterado para cortar custos, e com isso o som perdeu a magia. Aquela característica aberta, dinâmica, deu lugar a um timbre mais fechado, menos responsivo. E pronto, o V1, que já tinha uma produção limitada, virou instantaneamente um artefato raro e caríssimo. A história podia muito bem ter acabado aí, né? Com o V1 virando só uma nota de rodapé. Mas aquele som transparente e dinâmico era bom demais para simplesmente desaparecer. Avançando um pouco no tempo, a gente vai como uma nova geração de músicos e principalmente de construtores de pedais resgatou esse circuito do esquecimento. Cara, a jornada do Blues Breaker é a prova de que o timing é tudo. Lançado sem muito alarde em 91, o V1 foi descontinuado e esquecido por quase uma década. Mas aí, nos anos 2000, com a explosão do mercado de pedais boutique, os guitarristas começaram a procurar exatamente o que o V1 oferecia: transparência e dinâmica. O som, que antes tinha sido ignorado, de repente virou o som que todo mundo queria. A redescoberta estava completa e isso abriu as portas para sua reencarnação. E essa reencarnação moderna tem nome e sobrenome: JSS Morning Glory. O pessoal da JSS Pedals não quis só clonar o circuito. A missão era outra, era capturar a alma do V1, evoluir o conceito e, o mais importante, resolver o problema que criou a lenda: a escassez. E olha, eles acertaram em cheio. O Morning Glory manteve aquela transparência, aquela dinâmica do V1, mas adicionou melhorias vitais para o músico moderno, como mais clareza e mais versatilidade de ganho. Basicamente, eles pegaram o som de um item de colecionador e colocaram numa caixa confiável, acessível e pronta para a estrada. Ok, então depois de toda essa viagem, vamos juntar as peças do quebra-cabeça.
Afinal de contas, qual é a receita que transforma um pedal simples numa lenda? A verdade é que não foi uma coisa só, foi uma tempestade perfeita. Primeiro, a produção limitada do V1 criou a escassez. Segundo, o som dele era único, uma ideia à frente do seu tempo. Terceiro, o mercado boutique moderno finalmente criou o palco perfeito para que essa ideia fosse valorizada. E por fim, sua influência, mesmo que silenciosa, se espalhou por toda a indústria. O legado do Blues Breaker é um dos mais importantes da história dos pedais, ainda que seja um legado discreto. Ele não só criou um novo tipo de som, ele basicamente definiu uma categoria inteira. Hoje, o DNA do Blues Breaker vive em centenas de pedais de overdrive transparente. É a maior prova de que a verdadeira influência nem sempre vem com sucesso de vendas imediato. E essa, talvez a grande lição do Blues Breaker. O lançamento não foi um fracasso, foi um desencontro. O mercado ainda não estava pronto para ouvi-lo. Décadas depois, ele é reverenciado não só como um pedal incrível, mas como um marco. E isso nos ensina uma coisa. Às vezes, o som certo só precisa esperar pelo tempo certo para finalmente ser compreendido.